Está ali na tarjinha, sem quórum, sessão da Câmara cancelada, mais uma vez, né? Mas eu até entendo, né, conhecendo política, como eu não faço política, mas conheço política, né? Está todo mundo em campanha, não tem jeito, eles estão em campanha, então não acontece, deveria acontecer. Mas aí chega lá não tem quórum, né? Uns vão, outros não vão, enfim. Alex Castelar, quem é Alex Castelar? Gente, olha, como eu sou uma pessoa extremamente conhecida, e aonde eu vou as pessoas me perguntam, a maioria das pessoas ainda nem sabe que vai acontecer uma eleição, que a gente vai ter eleição, não sabe quem são os candidatos, e as pessoas que sabem, algumas perguntam, quem é Alex Castelar? Aí eu tenho que explicar, gente, Alex Castelar é daqui de Teresópolis, é filho de Teresópolis, é isso. E quando chama Alex Castelar, diz assim, não estou entrando em ideologia, né? Alex é comunista, não vota nele não, porque ele está no 22, né? 22 é o partido do Bolsonaro, né? É um partido de direita. E aí o pessoal fala, como é que o Alex comunista pode estar no 22? Pode estar no partido do Bolsonaro, no partido do governador? Ele vai explicar isso pra gente. Mas eu acho engraçado isso. Agora, é pior as pessoas não saberem de nada do que buscarem informações. Tem gente que fala, o Alex é comunista porque está no 22. Agora, é pior não saber que ele está no 22. Aí mostra um desinteresse muito grande. Eu acho que a população de Teresópolis vem pagando um preço muito alto por isso. Alex Castelar, bom dia. Afinal de contas, você mora em Teresópolis, você nasceu em Teresópolis, já falamos disso um monte de vezes, né, cara? E as pessoas continuam falando. E você é comunista ou não? Hélio, primeiro, bom dia. Dizer que é uma honra máxima estar aqui no Grupo Diário. Eu vi esse Grupo Diário nascer, eu vi o que se tornou, né? Primeiro o Jornal Diário, depois a TV, agora também as redes sociais. Eu queria, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade de estar com você aqui, de estar exatamente nesse espaço da imprensa teresopolitana, da democracia, porque é fundamental falar em democracia, falar em imprensa livre. Mas, antes de mais nada, eu queria fazer aqui uma descrição para aqueles que, porventura, forem deficientes visuais. Nós estamos aqui, as pessoas estão nos ouvindo, mas não sabem exatamente como nós somos. Então, eu queria me descrever. Eu sou um homem negro, de estatura mediana, cabelos pretos com tons grisalhos, barbas pretas com tons grisalhos. Estou com uma camisa azul. Do meu lado esquerdo, 22. Do meu outro lado, tem aqui a minha foto com o meu vice, que é o Davi Serafim, e com o Bolsonaro. A minha camisa é azul, como disse, calça jeans. E ao meu lado esquerdo está aqui o Hélio Carracena, que também é um homem de estatura mediana, mais alto do que eu. Mais novo. Mais novo do que eu. Barbas grisalhas, camisa quadriculada, por baixo uma camisa escrita O Diário, está de óculos e está aqui me entrevistando. Nós estamos aqui no estúdio, onde tem 2 cadeiras, tem uma mesa com águas aqui, né, ao nosso lado. Enfim, dessa forma eu acho que uma maneira democrática daqueles que estão, porventura, são deficientes visuais, estão nos ouvindo nesse momento, poderem saber o que nós estamos fazendo aqui, quem nós somos. E tem. Né? Tem E sim, temos. tem sim. E aí eu queria dizer para você o seguinte, Hélio. Primeiro, acho que talvez você não vai saber disso, mas hoje é dia 30 de agosto, correto? Sim. Há exatamente 32 anos atrás, no dia 31 de agosto, eu era presidente do Grêmio do Colégio Estadual Edmundo Bittencourt e fui à Rádio Teresópolis. Foi no dia 31 de agosto? Fazer uma entrevista, a minha primeira entrevista na vida, eu tinha 17 para 18 anos de idade. Coincidência. E você me entrevistou. Então, amanhã, fazem 32 anos que eu dei a minha primeira entrevista, e minha primeira entrevista foi para você na Rádio Teresópolis. E 32 anos depois eu estou voltando. E, claro, entrevista importante, legal, mas você falou um negócio naquele momento, quando você me entrevistou a primeira vez, você disse assim, Alex Castelar, um dia você vai ser prefeito de Teresópolis. E eu guardei isso para a minha vida. E como a vida avança, como as coisas, né, chegam no dia de hoje, 32 anos depois, eu estou hoje sentado nessa cadeira, candidato a prefeito da minha cidade, que é Teresópolis. E eu torço por você, torço mesmo, cara. Eu torço pela tua vida política. Você entrou para a vida política e você chegou numa posição que você tem uma assessoria com o governador que é extremamente importante para Teresópolis. Você conseguiu trazer coisas para Teresópolis que só um deputado traria. E Teresópolis tem essa de não votar em gente daqui, né? Há muito Joga tempo voto comete, fora. na minha opinião, o erro de não eleger deputados locais. Acho que isso é um erro. Mas, enfim, o que eu queria dizer para você, e você faz essa pergunta de quem é o Alex Castelar, onde o Alex Castelar mora, qual é a sua história. A minha família chega aqui nessa cidade há muito tempo atrás. Minha tia, minha irmã da minha mãe mais velha, Maria, casa com o seu Rui, que mora nos Feus, mora até os dias de hoje nos Feus. E o seu Rui trabalhava na Stontex.
E seu Rui foi trazendo a nossa família toda para Teresópolis. Então, as irmãs mais novas foram sendo criadas pela minha tia Maria, foram casando e foram constituindo família. Nós temos aqui tios e tias só por parte de mãe, são 15. Parte de pai, mais 7. E a minha mãe e meu pai, quando chegaram em Teresópolis, quer dizer, minha mãe trabalhou aqui com a minha tia um pouco mais nova, com 14 para 15 anos, depois ela foi trabalhar de empregada doméstica no Rio de Janeiro, e depois conheceu meu pai, casou, e eu não nasci em Teresópolis. Então eu cheguei aqui com 8 meses de idade. E meus 2 irmãos mais novos, que são mais novos do que eu, um nasceu no Hospital das Clínicas e o outro no Hospital São José. Os 2 são teresopolitanos natos. Mas eu sou um filho dessa terra, eu sou um teresopolitano, porque até os meus 10 anos de idade eu nunca tinha saído de Teresópolis. A primeira vez que eu conheci o mar, eu tinha 10 anos de idade, quando meu pai arrumou um emprego em Icaraí como zelador de prédio. Meu pai estava desempregado aqui em Teresópolis, isso na década de 80, 82, 83, 84. E a gente mora um tempo em Niterói, meu pai como zelador de prédio. E a primeira vez que eu conheço, a gente saindo aqui de Teresópolis, pegando o ônibus da Aviação Teresópolis, chegando na rodoviária Novo Rio, a gente pega um ônibus para Niterói, lembra até hoje, 9, 9h30. E quando o ônibus subiu a ponte de Niterói, que eu vi a Baía de Guanabara, eu falei assim para minha mãe: mãe, cabe uns 10 lagos do Comari aqui dentro. E eu nem sabia que o mar era salgado. Fui saber no dia seguinte, quando meu pai me levou na praia, que eu botei a mão na água, vi que a água era salgada. Então, até os 10 anos de idade, a única referência que eu tinha era a cidade de Teresópolis. E a minha família morou em muitos lugares aqui. Minha mãe foi caseira, meu pai também. Meu pai foi açougueiro, foi pedreiro, foi eletricista. E minha mãe empregada doméstica e artesã. Depois, com a minha tia também, ela aprende a fazer roupa de tricô. E a gente, durante muito tempo, mora em muitos lugares, mas o lugar que a gente vai morar mais tempo é na Beira-Linha. Então, eu vou morar na Beira-Linha com a minha mãe e com meu pai, vou estudar no Colégio Euclides da Cunha, minha primeira escola. Eu entro na escola aos 9 anos de idade, sem saber ler e escrever, porque a gente morando de caseiro, lugar distante, a minha mãe tinha dificuldade de me levar à escola. E, inclusive, a gente ter ido morar na Beira-Linha foi para que a minha mãe pudesse estar mais próximo da escola. E aí eu fui estudar no Euclides da Cunha, estudei primeira e segunda série, depois em Niterói. Era grupo escolar ainda? Não, já era o colégio estadual. Já era estadual. Euclides da Cunha. Minha primeira professora foi a professora Sandra, a quem eu devo muito na minha vida, porque ela me alfabetizou, foi muito generosa comigo, porque você imagina um aluno com 9 anos de idade sem saber ler e escrever, a turma que já sabia ler e escrever, e eu avancei na minha vida. Depois, quando voltei, a esse período a gente vai para Niterói, depois eu volto para cá com 15 anos de idade e vou terminar o meu primeiro grau, que hoje é ensino fundamental, no Colégio Campos Sales. E eu termino o Colégio Campos Sales, começo a jogar futebol na cidade, disputando os campeonatos municipais de futebol, vou fazer teatro na Casa de Cultura, vou ser aluno da Casa de Cultura, e vou depois passar no concurso para o Colégio Estadual. O Colégio Estadual de Mundo Bittencourt, a minha época era concurso. Eu fui o 7º colocado no concurso de 3.500 alunos e passei o primeiro ano lá, né, como um aluno dedicado lá a estudar. E o segundo ano eu fui convidado por uma turma da minha escola que fazia História em Quadrinhos a fazer parte do Grêmio do colégio. Eu acabei virando presidente do Grêmio e de lá para cá já se vão 32 anos. Depois eu fui fundador e presidente da União Estudantil de Teresópolis e tive uma vida, aí a partir daí, pública muito grande. E quando as pessoas falam essa coisa do comunismo, é porque eu comecei a militar em partido de esquerda, né? E aí eu vou lembrar de uma frase do Carlos Lacerda, que foi governador do estado do Rio de Janeiro, e que começou a vida no Partido Comunista, e que depois era radicalmente contra o comunismo. O Carlos Lacerda era um camarada de extrema-direita. E ele dizia o seguinte: aos 18 anos de idade, se você não for comunista, você não tem coração. Aos 30 anos de idade, você não tem cérebro. Então, eu quero dizer o seguinte: eu realmente comecei em partido de esquerda, mas eu já estou fora de partido de esquerda há mais de 20 anos. Então, em 2004, eu me filiei no MDB, depois do MDB eu fui para o DEM, e do DEM eu fui para o PL, inclusive antes do Bolsonaro. Depois, né, voltei novamente ao PL. Então, eu estou na direita há muito tempo. Eu participei ativamente, quando estava no DEM, inclusive, né, fui um dos coordenadores do impeachment da Dilma. Eu, desde sempre, desde quando o governo Lula, né, assumiu, eu tive posições muito contrárias, porque eu vi todas as situações que o Estado do Rio de Janeiro passou, a perseguição política do governo federal com o Estado do Rio de Janeiro, o que eles fizeram com a cidade do Rio de Janeiro, o que eles fizeram com muitas cidades pelo interior afora, as contradições da esquerda e, mais do que isso, a política internacional que a esquerda criou, que a gente está vendo agora o Hugo Chávez, que a gente vê o que foi a tragédia de Cuba, que a gente vê o que é a tragédia da União Soviética, da ex-União Soviética, atualmente lá na Rússia, as contradições da China. Então, eu acredito na democracia. Eu, antes de mais nada, acredito nas pessoas com liberdade de expressão, com liberdade de poder escolher quem elas queiram ser, com liberdade de serem empreendedoras, e por isso que há muito tempo eu rompi os meus laços com a esquerda brasileira e, obviamente, caminhei para o centro, e hoje eu estou entre o centro e a direita, e diria que agora no partido de direita com convicções. E o que me faz ser convicto hoje de estar ao lado do Bolsonaro, ao lado do governador Cláudio Castro, inclusive dizer que eu fui coordenador da campanha do Cláudio Castro e da campanha do Bolsonaro, esta última eleição.
E por que eu estou aqui? Porque, antes de mais nada, eu sou um nacionalista. Eu acredito no Brasil, eu acredito nos nossos valores, eu sou católico, eu sou contra o aborto. Então não teria condições de continuar a ter nenhuma bandeira de esquerda, tendo exatamente as convicções que eu fui criando ao longo da minha vida e que criei por identidade própria. Porque quando a gente tem 18 anos de idade, a gente é levado a ler livros que nos incentivam, aos professores, muitas vezes, que são de esquerda, que dizem que você pode mudar o mundo. E eu venho de família humilde, sempre, né, achei que as contradições do mundo eram dramáticas. Por que eu, que venho da beira-linha, tinha tão poucas condições de outras pessoas que nasceram em bairros ou em famílias melhores, né, financeiramente que a minha? Mas eu descobri que nada disso tem a ver com Deus, que nada disso tem a ver com ideologia, isso tem a ver com os homens. Então, eu, em nome, na verdade, de uma visão democrática e de uma liberdade intelectual, porque eu acho que no final o nome disso chama liberdade intelectual, eu construí as minhas próprias convicções. Eu estou muito convicto de estar no PL hoje, estou muito convicto de ter defendido o Bolsonaro para a presidência da República, estou muito convicto de estar ao lado do governador Cláudio Castro nos últimos 5 anos no governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, ok, tá aí a explicação. Então, tá aí a minha explicação. Ótimo, parabéns, aí gostei. Obviamente, tem o pessoal já participando aqui, mas eu não estou entrando aí nas redes sociais, né? Porque senão eu não consigo conversar com o candidato. Alex, seguinte, já que você falou da sua mãe, falou da Feirinha do Alto, vamos começar pelo bairro do Alto, vamos começar pelo turismo. O bairro do Alto vem aí nesses últimos anos, aí, 2 anos, por aí, pouco mais, pouco menos, crescendo muito. Novos empreendimentos, você vê hoje ali onde é o Higino vai surgir 2 torres e um shopping, alto padrão. Eu quero chegar nisso aí, alto padrão. Em frente à feirinha, um grande supermercado alto padrão e também um edifício que já está até pronto ali, também de alto padrão. Ou seja, novos restaurantes na Alfredo Rebelo Filho, abrindo aí nos próximos meses. Ou seja, virou um ponto de referência, um ponto de gastronomia, e gastronomia fala-se turismo. A feirinha está atrasada há quase 3 anos, parou a obra da feirinha, agora recomeçou. Óbvio, eu já estive lá, inclusive, vendo. Eu queria que você fizesse aí falasse sobre o turismo em Teresópolis. Você, prefeito, o que você faria para o turismo de Teresópolis? O que você faria visando o bairro do Alto, por exemplo, que está em franco desenvolvimento turístico? O turismo é a indústria mais limpa do planeta. Teresópolis é uma cidade turística por vocação. Nós colocamos aqui aproximadamente 225 mil turistas por ano. O bairro do Alto é a porta de entrada da cidade. A feirinha é o equipamento público mais conhecido quando se fala de turismo. Que pese a gente ter aqui a Granja Comaria, que é muito importante, que leva a nossa imagem para o mundo, mas a Feirinha do Alto é o aparelho turístico mais conhecido. Ao entorno da Feirinha do Alto, nesses últimos 30 anos, 40 anos, e a minha mãe foi fundadora da Feira do Alto, foi o meu primeiro emprego aos 9 anos de idade, com a minha mãe lá fazendo blusa de tricô e trabalhando. Eu vi essa feirinha crescer, se tornar a maior feira de artesanato do estado, a segunda maior feira de artesanato do Brasil. No seu entorno surgiram pousadas, surgiram 2 shoppings, surgiram muitos restaurantes, muita gastronomia nesse entorno todo do Alto. O Alto hoje é muito pujante, sempre foi, a grande verdade é que o Alto sempre foi muito pujante para Teresópolis, é o bairro mais famoso da cidade, mas eu diria para você que nós podemos muito mais, porque nós precisamos em Teresópolis atuar na geração de emprego e renda. Teresópolis perdeu a Spabra, Teresópolis perdeu a Mil Suíça, Teresópolis perdeu a Sudantex, a Spabra voltou agora há pouco tempo, perdeu a Flock. Teresópolis perdeu empresas, Hélio, que davam diretamente 10 mil empregos formais. E empregos formais na Sudantex, por exemplo, de 3, 4 salários mínimos. Então, neste lugar, nesse vácuo, foi colocado quase nada, do ponto de vista da empregabilidade. Ao mesmo tempo, Teresópolis se tornou, no ano de 2000, no final de 90 para 2000, a cidade mais favelizada do estado e ainda hoje tem um dos maiores índices de favelização do estado do Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensa em turismo, quando a gente fala em turismo, é no meu plano de governo, no meu carro-chefe, para poder gerar emprego em Teresópolis. E aí eu vou te dar o exemplo do que nós podemos fazer, do potencial que nós temos e aonde nós podemos avançar mais. Você está citando aqui o bairro do Alto, quero te falar o seguinte, você olhar para Miguel Pereira nesse momento, Miguel Pereira com o Parque dos Dinossauros vai colocar, já está colocando, mais de 1 milhão de pessoas com o Parque dos Dinossauros. O Museu Imperial em Petrópolis coloca sozinho 400 mil visitantes. E Teresópolis tem 225 mil turistas visitando Teresópolis. Então, se a gente pegar, e eu já tive algumas vezes com a direção da CBF, com o presidente da CBF e com o Pedro Tegrauzi, que é advogado da CBF, foi meu amigo de faculdade e hoje é advogado da CBF, dizendo para eles o seguinte, nós precisamos explorar a Granja Comaria. Não tem condições, e aí eu vou entrar no Alto só pedindo só para... Eu preciso que você pare aí na Granja Comaria, que o sinal que você ouviu aí, repete o sinal. É de comercial? É comercial. Tá bom. Ele dá o sinal, ele corta a gente, não tem jeito. Ó,
Tá, Vambora. tá te cortando. Depois a gente volta, não tem E problema. aí, eu já vou deixar aqui, já encaminhado uma outra pergunta, Alex, dentro ainda sobre turismo, que a gente tem o turismo de interior, o turismo rural. São 68 hotéis em 68 quilômetros. Na Já Teresópolis pode Friburgo. ser que até tenham mais hotéis e pousadas, mas a média é essa, 68 quilômetros, 68 hotéis, ou seja, 1 por quilômetro. Eu queria que você fizesse também essa ligação Vou falar. do turismo nosso aqui da cidade, Feirinha do Alto, essa região toda, com o interior. Vou Ok? falar sobre isso. Deixa eu Vamos voltar para o pra você. comercial, a gente está voltando rapidinho.